Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco de como a gente pode ir se aproximando, né, da nossa natureza divina, da nossa essência, sem tanto medo, né, sem tanta dificuldade assim, ou sentindo, né, tantas energias misturadas nesse caminho. Então, o que que acontece quando a gente começa a perceber, né, que o outro núcleo nosso está nos chamando, né, está nos puxando, está nos sinalizando que é o momento de a gente ir para o próximo nível, dar o próximo passo, né? Então, quando isso acontece, né, a nossa resistência, a nossa mente, o nosso ego, ou a nossa personalidade, quando não muito flexível, tende a criar empecilhos, criar dificuldades, né? Então, para a gente conseguir esse desbloqueio de uma maneira mais simples, existe um grande ensinamento, um ensinamento muito profundo, né, que sempre me guiou de alguma maneira, que é o seguinte, né? Ou seja, todas as soluções já foram encontradas, né? As soluções de todos os problemas. Todas as curas já foram feitas. O projeto original do planeta já existe, né? Então, o que acontece é que a gente está, né, a vida do planeta Terra está ao contrário, né? Ou seja, estamos vivendo, as pessoas passaram a viver na sombra ao invés de viverem na luz, né? Então, se eu vivo na sombra, eu não vou conseguir fazer esse caminho com facilidade, porque eu vou ficar encontrando cada vez mais empecilho, dificuldade e energias contrárias. Então, a solução, né, as soluções sempre existiram, né, e muitas delas estão debaixo do nosso nariz e a gente não vê porque a gente está caminhando, observando o personagem, né, e o personagem precisa crescer, né, ele precisa evoluir, ele precisa sair daquele mundinho, daquela caixa, para ampliar sua consciência para um universo mais amplo, expandir a consciência, né, como a gente fala. Então, para que esse caminho seja menos tortuoso, muitas pessoas, muitos grandes mestres percorreram, né, os caminhos, se tornaram mestres ascensos, deixaram seus ensinamentos, mas a grande maioria não lê os ensinamentos ou não se interessa por isso, né? Acredita que esses seres são diferentes, né? São seres realmente são divinos e isso é uma coisa de outro mundo e é impossível para a gente percorrer um caminho desse, se tornar um mestre ascenso também, porque parece coisa de outro mundo. Então isso é uma crença limitante, né? E essa crença ela precisa lá, né, na causa ser removida, para que o caminho possa ser o mais simples possível. Quando a gente acredita em coisas que foram ditas, ou seja, que a gente escutou de alguém, a gente escutou de um ensinamento, entre aspas, né, de alguma doutrina ou de alguma coisa externa a nós, mas aquilo não foi experienciado, então aquilo ficou no nosso campo, na nossa mente, como uma informação, mas que não vai ter um impacto profundo. Então é fácil a gente remover aquilo, transmutar. Quando aquilo se torna uma doutrina, ou seja, a pessoa acreditou de tanto escutar, de tanto praticar, né, a própria doutrina, ela começou a acreditar que mestre ascenso é coisa que não existe, né, ou coisa de outro mundo, ou realmente difícil que o planeta Terra se torne um planeta de mestres ascensos, né? Então, o caminho se torna diferente para aquele que crê, para aquele que não crê, né? Então, o que é esse crer, né? Como eu posso acreditar que as soluções já estão prontas? Por quê? Porque se existe um problema, evidentemente existe uma solução. Porque a dualidade, os dois lados precisam se encontrar, né? Só que muitas vezes o encontro dessa solução que já existe não está, na grande maioria das vezes, no mesmo nível em que o problema foi criado, né? Então isso, como Einstein, né, diz,
Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado, no mesmo nível de consciência em que foi fabricado esse problema. Então, as pessoas começaram a caminhar com essa inconsciência, né, vamos chamar assim, sem perceber o que estão pensando, sentindo e, consequentemente, fazendo. Então, começaram a chutar latas, né? Vai caminhando, vai chutando e não percebe o impacto daquela lata que chutou, o impacto daquela ação que teve em si mesmo e no todo. E isso tudo foi gerando toda essa causa, essa confusão. Quando o ser entra num caminho que ele percebe que esse não é o caminho, ou seja, o caminho não é eu ficar chutando as latas, né, mas eu descobrir por que elas estão ali no meu caminho, né, então essa percepção muda completamente, ou seja, por que eu encontrei uma lata no meu caminho? Né? Então, um ser que está num caminho buscando algo mais elevado, ele tem esse tipo de questionamento. Ele não tem um questionamento mental. O mental é pôr para lá. O espiritual é o que isso quer me dizer. Né? Então, quando esse nível, essa expansão acontece, ou seja, o que aquilo está representando, o que aquilo está querendo me dizer, o que eu posso aprender com aquilo, esses movimentos já são um movimento da consciência em busca da sua essência, em busca da sua vibração original, da sua frequência original. Então, para a gente ir chegando nisso, a forma, né, que a gente encontra mais simples, e isso é um ensinamento superior, e um ensinamento que eu fui seguindo sem saber que era superior, porque as coisas não vêm tudo do mesmo, da forma como a gente quer. Nunca é do jeito que a gente quer. Não vem aquilo com a explicação, com a receita, não vem. Né? Então, as coisas exigem de nós percepção em vários níveis. Então, o caminho para a gente fazer, né, que é mais facilitado, é a gente escolher conscientemente aquilo que a gente faz, que a gente mais gosta, que traz uma alegria enorme quando se faz, em termos de atividade profissional, física, mental, em todos os níveis. Tudo que te traz entusiasmo, alegria, vontade, é o próprio impulso para o caminho ascensional. Então, se eu faço uma atividade profissional com toda a vontade, eu gosto daquilo, eu faço aquilo, eu tiro o máximo de proveito daquilo, essa energia da nossa essência começa a aflorar, porque ela vai para a atividade que a gente está fazendo. Ela é utilizada para aquela atividade que você está fazendo. Então, qualquer atividade que tenha essa energia de alegria, que você se sente bem fazendo, é um indício, né, é uma movimentação que você pode usar, entre aspas, usar, para ir percorrendo o caminho. Então, às vezes a pessoa tem habilidades, mas ela não aplica. Então, já veio com aquela habilidade. Use bem. Então, aquilo vai levar a alegria, vai trazer entusiasmo e vai elevar a energia. Por quê? Porque a essência, ela está num nível vibracional e o nosso corpo físico está em outro. Então, esse corpo físico precisa ser impulsionado por atividades que façam sentido para a própria evolução do ser, ou seja, eu faço aquilo, eu tenho que aprender com aquilo. Eu preciso aprender. Eu escrevo, então eu tenho que aprender a escrever, né? Escrever, fazer o melhor, ter o máximo de ideias, o máximo de perfeição, né, entre aspas, daquilo que eu estou escrevendo, etc. Então, esse movimento interno começa a acontecer dentro daquela atividade aparentemente externa, entendendo que tudo que a gente faz é sempre de dentro para fora. Então, eu estou manifestando aquela atividade que eu gosto, porque eu gosto. Eu não tem que explicar por que você está fazendo isso. Não interessa, eu gosto. Né? Então, muitas vezes a pessoa está numa empresa e ela está numa área. E ela não gosta daquela área, mas tem outra que ela gosta. Então, ela tem que se deslocar para aquela que ela gosta. E ela vai fazer esse esforço, não brigando, né?
contratante, etc. Mas ela vai fazer esse esforço interno, demonstrando que ela tem mais habilidade com aquela outra coisa. E aí ela está no lugar certo. Obviamente que se ela não encontrar esse espaço dentro dessa empresa, aí ela vai ter que ir para outro lugar, né? Porque ela tem que estar linkada, vamos dizer assim, com a atividade que a sua essência considera uma atividade que eleva o ser, traz alegria. Ela vai estar fazendo aquela atividade, ela não pode estar fazendo uma coisa o dia inteiro que ela não gosta. Isso é o que derruba o ser para a evolução. Ele não entra em outros níveis de percepção da própria atividade. Porque a gente pode fazer uma atividade, escrever um artigo, num nível meramente mental. Agora, a gente pode escrever um artigo utilizando todas as nossas capacidades, que estão além do mental, criativas, percepções. E aí a gente vai trazer exemplos de algum outro lugar, e aí a gente vai conectar com outras pessoas, enfim. Depende do nível de consciência de cada ser que vai desempenhar aquilo. Então não quer dizer que a gente tem que ser biônico, né? E fazer, não, mas eu não consigo. Não. O exercício é ir fazendo até onde consegue. E depois um pouco mais, e depois um pouco mais, e depois ampliando mais. Isso é a própria expansão de consciência dentro de uma atividade. Então isso é o movimento que vai impulsionando. Porque você fez aquilo, você se sentiu bem e tal, não importa se a pessoa, se o lado de fora bateu palmas, aprovou, então a gente tem que ter isso em mente. O trabalho espiritual, né, de consciencial, que é espiritual, ele não tem a conotação de a gente buscar o resultado e anotar, né, como a gente gosta de fazer, meta, 50 disso, 30 daquilo. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque o dimensionamento espiritual é espiritual. Então, é uma energia que está além da nossa fisicalidade. Então, aquele trabalho pode ter uma repercussão gigantesca no mundo invisível, mas o ser está olhando a partir dos seus olhos físicos. Aí ele fala, não, mas como assim? Para que eu vou fazer isso? Ninguém nem quer saber. Pronto, aí entrou na vibração que não corresponde à essência. Então a gente tem que trabalhar essas energias obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente entre aspas também, para que isso nos impulsione para o conhecimento interno. Então o ser interno muitas vezes te chama para fazer algo. É uma intuição, ele te traz. E a intuição veio do eu superior, mas a pessoa não aproveita. Aquela intuição veio do eu superior para que você faça aquele movimento, aquela ação, porque aquela atividade está compatível com a sua essência e pode te trazer justamente os frutos, entendendo, gente, que os frutos não é algo que você plantou agora, né, como uma frutinha, você acabou de plantar e já no dia seguinte é uma árvore. Não, a gente tem que ir regando, a gente tem que ir nutrindo, a gente tem que ir fazendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Então, isso é o ensinamento espiritual. E isso é o processo ascensional. Ele não visa que o ser, né, o ser físico, seja aplaudido, né, vamos falar assim, e que ele fique no ego. Ou seja, achando, falando, não, eu sou o melhor do mundo, agora olha o que eu consegui, eu sou o gênio, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é desmerecer a nossa personalidade, o nosso ser, em hipótese alguma. Por quê? Porque o eu superior, ele vai unir e vai aproveitar ao máximo todas as habilidades que o ser físico tem, e aquilo que ele já tem vai potencializar, vai te ajudar a potencializar. Então, aquela habilidade, muitas vezes a pessoa não tem ainda, ou não foi, ou na verdade ela não relembrou, né? Ou ela não trabalhou ainda. E ela vai ter que trabalhar num determinado momento para gerar impulso para o processo evolutivo. Por exemplo, uma pessoa precisa se comunicar, mas ela não consegue.
Ela falou, meu Deus, como é que eu vou falar em público? Eu vou morrer, né? Então, tem pessoas que têm essa trava. O eu superior sabe, conhece a gente, né? Ele conhece cada um de nós melhor do que a gente. Ele vai falar, naquele momento, ela não pode fazer aquilo porque ela não tem condição. Ela não tem essa habilidade desenvolvida ainda. Vai ter que passar por uma lapidação para que essa habilidade seja desenvolvida para a próxima fase do processo evolutivo. E isso vai se dar, ou seja, eu vou fazendo aquela atividade, né, que eu faço, e em algum momento eu vou ser colocada numa outra, onde essa habilidade que eu preciso vai aparecer e vai me permitir expandir, fazer esse movimento. Então, isso é o impulso, aí a gente vai dando impulso para o processo ascensional. Por quê? Porque necessita do nosso veículo físico para manifestar. Né? Então, se um canal, se eu não estou disponível para o plano evolutivo, não funciona. Né? Então, estar disponível significa que eu vou receber instruções, informações, eu vou ter que trabalhar isso, né, internamente, lembrando sempre que é internamente. Tudo vai acontecendo internamente, inclusive esse desbloqueio da pessoa que, né, tinha medo de falar em público, vai acontecer de dentro para fora. Ela não precisa, lembra, soluções, esse é um ensinamento superior. As soluções foram criadas antes dos problemas. Então a pessoa não precisa entrar, se matricular, a não ser que tenha sido solicitado pelo eu superior, que levou ela a se matricular num curso para oratória, por exemplo. Então o eu superior colocou ela. Ela está fazendo aquilo, está perfeito. Mas se o ego colocou ela lá, ela vai ficar cada vez mais com mais dificuldade de destravar essa comunicação. Por quê? Porque ela está forçando. Então eu vou lá, mas eu não quero fazer isso aqui, não. Você tem que fazer porque você precisa falar. Você precisa falar. E a pessoa entra em surto. Então muitas pessoas não precisam, né, de determinado tipo de comunicação. Por quê? Porque elas vão ter outro tipo de comunicação. Então, isso é necessário respeitar o nosso ser interno. Porque é ele que vai manifestar o externo. Então, eu não posso forçar a minha personalidade a ser o que ela não é. Então, esse é o grande desafio desse mundo. Muitas pessoas estão interpretando personagens que estão em desalinhamento com a essência. E aí a pessoa se sente frustrada, fala, mas caramba, eu estou fazendo esse curso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? De comunicação, de não sei o quê. E a comunicação está cada dia mais travada. Por quê? Porque a energia do curso não é a energia que ela precisa para destravar. Então ela precisa fazer um trabalho interno e aí sim pode ser que ela seja colocada num curso que tem uma energia similar àquela que ela trabalhou e vai potencializar a habilidade. Então aquilo vai ajudar, vai expandir o mundo dessa pessoa porque ela vai começar a falar o que ela não falava ou o que ela não tinha para falar ainda. Né? Então, um grande ensinamento é o que nós estamos falando? É necessário falar? Então, esse foi um dos maiores ensinamentos que aconteceu, né? Porque eu percebia muitas vezes, nos projetos em que trabalhava, que não tinha a menor necessidade de determinadas reuniões. Eu falei, mas para que essa reunião? Né? É tão inútil. Mas eu participava dentro da minha habilidade e não a mais do que a minha habilidade. Por quê? Porque o meu eu interno falava isso aqui é o suficiente. Não precisa ir mais além disso aqui. Por quê? Porque eram reuniões, na grande maioria, de pessoas dando opiniões. O ego, né? Então, por exemplo, o trabalho, né, um exemplo, já está pronto, está perfeito, acabou.
Mas a pessoa falava, não, melhor pôr 5 vírgulas aqui, 3 linhas ali, mais um parágrafo aqui, mais não sei o que lá. E eram tudo coisas inúteis, porque a informação já tinha sido transmitida. Mas o ego humano começava a tirar os papéis da gaveta. Né? Então, isso é que a gente tem que ter em mente no processo evolutivo. Esse movimento, que é o movimento da consciência sobre nós, ele determina a quantidade e qualidade vibracional. O que é a quantidade vibracional? Como é que a gente vai dimensionar isso? Né? É a quantidade de energia que a gente coloca dentro de uma atividade no limite do eu superior, do eu interno ou eu superior, como suficiente para aquilo. Então, um nível que a gente tem que chegar de performance, como a gente chama, que não é essa performance de resultado, né, de ser o melhor do mundo, não é isso. É de ser o que o eu superior está direcionando para que você seja. Então ele diz, isso aqui é suficiente. Cale-se. Acabou. E cale-se. Fim. Então a gente vai chegar nesse nível de quantidade que vai exprimir uma qualidade. Qualidade e quantidade vibracional, que é a quantidade de energia que você despende para uma determinada atividade conscientemente. Então você vai percebendo conscientemente o que você faz, como você faz e o limite daquilo. Nem mais nem menos. Nem mais e nem menos. Então, para a gente chegar nesse nível que a gente chama de excelência, aí a gente vê como o mundo está ao contrário, né? Porque as pessoas cada vez fazem mais, querem fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. Para. Não é necessário. O nível de excelência não é a quantidade, é a qualidade vibracional naquele ponto que é necessário fazer. Então, não é o quanto, nem é, né, somente eu vou buscar ser o melhor se eu não tenho esse dimensionamento do quanto, da quantidade. Né? Então, a pessoa fala que é os milhões de seguidores cegos. Né? Então, seguidor cego. O que é seguidor cego? O volume de alguma coisa, porque o ser quer ser o quê? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Por quê? Porque é o ser adequado para aquela atividade, para aquele fim que está em ressonância com o todo, em ressonância com o eu superior. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de fazer a atividade que a gente gosta, a gente vai entrando nesse nível de excelência, porque o eu superior começa a direcionar a atividade, porque você gosta. Eu vou te dar mais disso aqui. Eu não gosto de fazer isso aqui. Então, ele vai te dar mais. Isso aqui é bom, eu aprendo mais. Me sinto feliz fazendo mais. E não precisa dimensionar, não precisa cair na armadilha do quanto aquilo é bonito, feio, se o lugar, se a empresa, né? Se o hotel é 5 estrelas, essas coisas, porque isso não significa que aquilo que você está fazendo ou aquilo que está sendo direcionado para você fazer é melhor ou pior. Isso é a carcaça da coisa, é a aparência. A gente tem que, sempre no processo evolutivo, a gente está observando além da parede, além da aparência, além das estruturas. A gente está trabalhando no invisível, nas energias que aquilo está expressando. Então, às vezes é uma empresa, é um lugar, é uma coisa menor, mas é o melhor que o eu superior encontrou para você aprender determinada habilidade que vai te levar para o impulso energético que a sua alma precisa. E aí começa o processo e você vai fazendo. Aí você faz aquilo, vem outra coisa e outra e outra, e aí você vai seguindo esse fluxo. Isso leva e eleva a alma, né? Porque a alma se sente tocada por fazer algo que está realmente representando, trazendo algo que ela está se expressando.
de alguma maneira, em algum nível. E isso leva ao despertar. Então, às vezes a gente acha que o despertar é só para o monge. Não. Isso leva porque você vem fazendo alguma coisa que está te levando ao momento que você está agora. Então, você está expressando isso aqui porque você veio trabalhando muito tempo em determinadas coisas que estão te levando a ser o que você está sendo hoje. E isso é o processo que a gente tem que fazer, né, obrigatoriamente, né, entre aspas, que leva a gente à nossa própria natureza, à nossa vibração essencial. Porque a gente vai removendo as camadas. Então a gente vai removendo camadas de não fazer, de inércia, de dificuldade de fazer, de achar que não merece aquele trabalho, de achar que aquilo é muito difícil. Tudo isso vai sendo removido pela energia da essência que vai te colocando. Não tenha medo de liderar um projeto, não tenha medo do chefe, não tenha medo de falar em público. E vai te colocando para você ir vencendo essas coisas que, na verdade, são crenças humanas. Por quê? Porque a essência, o espírito, se para falar com 10 ou com 10 milhões, ele vai falar do mesmo jeito. Por quê? Porque não existe mais essa barreira. Né? Ele não tem mais essa barreira de se é muito é assustador, se é pouco é assustador, se é médio, se é... Não tem, porque já transcendeu essa questão da matéria como limitadora da expansão da consciência, porque a expansão da consciência é justamente transcender a matéria limitadora. A limitadora no sentido de que você não pode ir mais além. Por que eu não posso fazer esse projeto? Eu tinha esse exercício muito forte em mim, não, por que não? Mas lógico que eu posso. Vamos fazer esse projeto. Não, mas agora, porque isso, que não é o momento, não é que não é o momento, vai ser quando? E eu fazia movimentos que no momento, né, em que eu estava, não aconteceram os projetos, mas eu pendurava tudo na parede e falava, isso aqui vai ser feito, aquele outro, aquele... E eu fazia esse movimento de colocar as coisas para fora. E pendurava tudo e dizia, olha, esses projetos não... Né? E as pessoas falavam, mas quando é que vai acontecer isso? Eu não sei, vai acontecer. No momento da Terra, sei lá, todo mundo fala, parece coisa de outro planeta, né? E eu tinha isso, então eu usava esse impulso e ia colocando, independente da crença dos outros, independente se os outros iam achar que era de outro planeta ou não. E hoje estamos falando de projetos de outro planeta. Então, tudo que a gente acredita, que está dentro de nós, que faz parte de um plano maior, ele vai ser colocado na mesa, gente. Né? Então, a gente está nesse momento e o fluxo que a gente pode seguir para esse encontro de nós mesmos, né? Porque no fundo é o encontro de nós mesmos, né? Com a nossa própria natureza, ele vai se ajustando quando a gente percorre com entusiasmo. Imagina, eu vou fazer uma meditação, ai, uma coisa horrível. Então, como é que você vai fazer meditação? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Não vai, né? Ou vai achar que é uma coisa para uma pessoa que precisa estar muito, né, muito desenvolvida para conseguir se sentar, se conectar um pouquinho. Não existe isso. Isso tudo é crença limitante da nossa mente. Né? Então, todo movimento ascensional, ele é, como a palavra diz, ascensional. Você ascender a um nível maior, você se elevar. Caramba, como é que nós vamos se elevar se a gente não tem alegria? Se a gente não tem... Chega para fazer um trabalho, a pessoa fala, não, isso não é para fazer, aquele outro também não. Como vai elevar aquele trabalho? Aí tem que entrar a natureza humana. Natureza é a nossa essência. Independente do externo, você vai encontrar um meio de fazer aquilo de uma maneira que você gosta. Você vai colocar a sua marca, entre aspas, marca, né? Que não estamos falando nada comercial, nem dica. Dica é outra palavra que não entra aqui no mundo espiritual, né? Ou seja, dica é muito comercial, né? Dica é uma coisa que pode dar, pode não dar. Eu vou dar para você umas dicas, né? Então, esse tipo de linguagem não entra no ensinamento espiritual.
Por quê? Porque o ensinamento espiritual ele precisa ser vivido. Então, se aquela dica, né, que eu recebi, não, eu experimentei, me trouxe resultados, ela não é mais uma dica, aquilo realmente faz sentido. Então, essas linguagens todas, né, de dica e etc., a gente procura evitar, né, porque não condizem com o processo ascensional. Então, para a gente se elevar, a gente não vai usar dica. Para se elevar, nós temos que ter alegria, entusiasmo genuínos, ou seja, a vontade, né, que é o primeiro raio cósmico, que é um raio muito presente na egrégora uraniana, é o raio da vontade. A gente precisa ter a vontade de sair daquele lugar que a gente está e ir para outro, né, no sentido de evolução. Então, aí, essa energia da alegria, do entusiasmo, ela começa a percorrer a gente. Então, do ponto de vista energético, entendendo que somos feitos de energia, a gente vai ativar a nossa melhor energia, aquela que vontade que ninguém, aquele ser que se torna imparável, né, como falam, né? Mas não é imparável no sentido dele ficar correndo de um lado para o outro. É imparável no sentido de que ele quer crescer, ele quer progredir, quer vencer a si mesmo, quer vencer a si mesmo. Então você vê muitas pessoas que venceram a si mesmo, né? Tem muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que tinham dificuldade de fala, de comunicação, de todo tipo de dificuldades, e que as empresas ou o local onde essas pessoas estavam atuando não propiciava o desenvolvimento dessas pessoas. Ao contrário, elas se sentiam ainda mais frustradas e ainda mais minimizadas nos seus potenciais. E quando entra um processo espiritual, dentro desse processo, né, que a gente faz de mentorias, né, de cocriação, entra uma energia diferente daquela. Por quê? Porque a energia espiritual é a energia que vai desenvolver o ser, permitir que ele coloque essa vontade que ele tem para funcionar. Né? Então, o que não funciona tem que funcionar através de uma energia superior. Porque aí está sendo tocado o núcleo interno do ser, o eu superior do ser. E o eu superior do ser vai conduzir ele para a ação necessária, se ele tem que falar, né? Se ele tem que se comunicar, ele vai conseguir fazer isso. Não tem como, ele vai conseguir, porque isso está dentro do plano evolutivo. Né? Então, quantos mestres passaram, quantas dificuldades enfrentaram? A grande maioria nem era porque não tinha habilidade ou porque, mas porque não podia falar. Não é que não tinha habilidade de comunicação, mas é que não podia falar, porque o momento da Terra era outro, né? E a grande maioria falando coisas, né, do invisível. Imagina o que era isso para o mundo antigo. O mundo antigo não, né? O mundo velho da Terra, né? O mundo antigo era um mundo mais evoluído que esse, né? Tinha civilizações mais evoluídas. Mas o mundo velho da Terra, que é o mundo da superficialidade, como é que na superficialidade eles iam acreditar em invisível e eu superior? Deus, se é uma coisa que está lá fora. Então, o processo ascensional, ou esses seres, eles falavam através de outras linguagens, assim como Jesus, né? Então, Jesus falava através de parábolas. Ele estava trazendo a mensagem, mas ele não podia falar de outro jeito. Foi a forma que ele encontrou na época para transmitir todos esses ensinamentos evolutivos. E assim, muitos outros, inclusive o Tao, né, o taoísmo, que não falou nada, simplesmente. Né, tem alguns movimentos, né, de chamadas filosofias de vida, etc., que nada mais são do que a busca pelo ser interno, pelo encontro com a essência, que simplesmente aconteceram, né? Então, Lao Tse, etc., percorreu, entendeu, mas tem pouquíssimos
livros ou relatos ou experiências dizendo como é que ele chegou nisso, né? Qual foi o método, como é que ele conseguiu, etc. O que você tem para dizer? Silêncio, silêncio. Por quê? Porque é no silêncio mesmo que a gente chega nisso, né? Mas naquela época, imagina o que ele poderia explicar sobre isso. Qual a linguagem que ele usava, que palavras para as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Então, muitos passaram em silêncio mesmo, mas deixaram no invisível o rastro. Então, isso é que é fantástico, porque se a gente quer se conectar a uma consciência dessa, a gente se conecta e a gente compreende. Por quê? Porque estamos no nível de consciência cósmico. No nível de consciência cósmico, acessamos todas as consciências que chegaram nisso, né? Então, a elevação da consciência é o processo fundamental para a gente acessar, inclusive, os ensinamentos de outros mestres que passaram e como eles chegaram nisso, que a gente não consegue através da mente ou da consciência humana, meramente física, da consciência humana só, né? Então, a consciência cósmica, ela abarca tudo, abarca as consciências que transcenderam a matéria e que fizeram seus caminhos, cada um seguindo o seu entusiasmo, sua alegria. Ele foi seguindo, perseguindo, com observação, observando, silêncio, observando. E ele foi chegando. Então, a forma como a gente vai percorrer o caminho é muito particular de cada um. Muito. Aí isso não tem igual para ninguém. Uma pessoa pode percorrer de um jeito, outra pessoa pode percorrer de outro. Mas a alegria e a energia da mola propulsora, da motivação, né? Daquilo que a gente tem um motivo para estar vivo aqui, essa é similar. É uma energia que está presente no planeta hoje, através das frequências de quinta dimensão, que é a alegria da gente percorrer esse caminho. Caramba, vamos descobrir, vamos fazer, vamos seguir. Vamos seguir. Gosta de escrever? Vai escrever. Gosta de dançar? Vai dançar. Né? Não tem limite do que a gente pode fazer, mas a gente tem que fazer na energia correta. Por quê? Porque não adianta você ficar fazendo, e aquilo não está servindo para o seu processo. Aquilo tem que servir para você aprender. E aí sim você entra nesses impulsos, que é o que a hierarquia quer, hierarquia espiritual, hierarquia planetária, almeja, que cada um de nós entre nesses impulsos, e aí um vai começar a colaborar com o outro, a gente vai se encontrar, começa a encontrar pessoas com energias compatíveis, né? Assim como encontrei várias nossas famílias, a gente vai encontrando e vai se conectando. Então um vai ajudando o outro e a gente vai construindo essa rede. Ela começa a se manifestar, na verdade, né? A gente começa a encontrar, porque começou a ser construída no plano invisível. Assim como as hierarquias, assim como nossos instrutores. De repente me deparei com o instrutor. De repente, meu Deus materializou. E é mais ou menos assim. Por quê? Porque tudo começou no invisível. Então eu estava seguindo o que ele estava me dizendo. Vai para cá. Essa atividade não serve, essa atividade serve. Você vai seguindo. Até que aquilo tudo começa a se manifestar na realidade física. E esse é o grande objetivo do processo ascensional da quinta dimensão, que é a gente criar essa rede de colaboração. Porque a quinta dimensão é uma rede de seres que estão evoluindo, estão no processo ascensional, que vão se encontrando para se ajudar. E isso impulsiona o processo fortemente. Por quê? Porque um já aprendeu uma coisa, pode ajudar o outro em outra. E isso vai desanuviando, vai trazendo todo um desbloqueio energético que anteriormente cada ser individualmente fazendo sozinho teve um trabalho gigantesco, porque a colaboração era algo impossível nesse mundo.
Um mundo voltado para a competição. Como é que pode a pessoa estar hoje traçando metas para ver como vai derrubar o concorrente? Eu vou traçando metas para derrubar a empresa do lado. Quem é a empresa do lado? Quem são os seres que estão lá? Não são Deus. Eu vou derrubar Deus? Né? Então, não existe isso. Né? A gente está trabalhando contra nós mesmos. Então, não existe eu posso fazer plano de metas para derrubar o outro, para ser melhor que o outro. No processo ascensional, o plano é divino. Cada um de nós vai ter uma parte para executar. E nessa parte vai agregar outros seres, vai trazer, manifestar isso para que isso se torne realmente uma rede divina, né, onde todos vão prosperar, se ajudar, e aí entramos nessa nova fase da Terra. Então, o mais importante dessa jornada, rumo, vamos chamar assim, né, rumo à nossa essência, é a gente fazer ela da forma mais alegre, mais criativa, mais feliz possível, porque quando a gente vai caminhando assim, a gente vai chegando mais rápido na nossa frequência vibracional original. Gratidão.